Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Silvia reclama com Kiara e revela que Neide está dando para o Pedro. Kiara pede que Silvia não lhe aborreça falando do relacionamento dos criados. Silvia dá a entender que está gostando do camponês. Kiara pede que ela não seja exagerada. Silvia comenta que Kiara fala isso, mas está ficando horrores com o Genaro. Kiara pede que ela vá ver o joalheiro e o convença a fazer o que ela pedir. A agrônoma verifica a plantação e diz a Luiz Fernando que aquele desastre é resultado de um produto químico, mas está completamente segura de que o produto que usaram foi na quantidade correta. Ela fala que precisam falar com Pedro, pois ele lhe ajudou a preparar o produto. Prudêncio fala que Pedro estava muito enojado. Luiz Fernando comenta com Sangenis que a única pessoa que convém esse desastre é Domênica. Nicole leva um leite para Domênica. Domênica fala que há muito tempo não se sentia tão plena assim. Domênica revela que já esclareceu a Genaro que só ama Luiz Fernando. Nicole pede que ela não confie em Genaro. Domênica fica sabendo que a plantação da Espelho da Lua morreu toda. Luiz Fernando suspeita que alguém da fazenda de Domênica fez tudo aquilo. Ele se enfurece pela desgraça que lhe aconteceu. Kiara procura Mercedes e revela que tem muitas ideias para o centro social. Mercedes diz que a plantação de feijão morreu toda. Kiara lamenta. Domênica pede que Genaro cele seu cavalo, pois precisa ir à fazenda de Luiz Fernando ver o que aconteceu com a colheita de feijão. Mercedes diz a Kiara que não entende de cultivos, mas pelo que soube, colocaram um produto para matar as ervas daninhas que crescem no meio das plantas. Ela revela que uma engenheira agrônoma muito boa os ajudou a desenvolver um produto químico. Kiara fala que Domênica deve ter sido a culpada de tudo isso. Cosme dá uma bronca em Branca pela vergonha que ela os fez passar ontem. Branca não abaixa a cabeça pro velho. Santa flagra Cosme perturbando Branca. Santa revela que trabalhará ali, junto do seu gordinho, para que ele deixe de assediá-la. Ernesto chega até Branca e comenta que as ações subiram muito na bolsa de valores. Kiara coloca minhocas na cabeça de Mercedes para que ela pense que Domênica foi a culpada de tudo. Ernesto diz a Branca que veio ali para conferir se os assédios do patrão dela acabaram. Branca agradece pelo apoio dele. Ernesto diz que veio se despedir, pois ficará fora por uns dias e vai ir para a capital e talvez ela precise de algo. Ernesto dá um presente à Branca. Ela agradece por tudo. Branca o aconselha a ir ao teatro assim que chegar na capital. Santa pede que Cosme deixe ela trabalhar no escritório dele. Ele diz que ela precisa ter o próprio espaço e Branca cuidará de tudo isso. Santa pede para recordarem os velhos tempos do que faziam quando era secretária dele. Ele comenta que agora ela tem o cargo mais importante. Ela o aconselha a não enganá-la e lhe dar prazer. Branca flagra os dois, quase se envolvendo. Ela pergunta o que pode tirar e pôr. Ele deixa Santa dizer o que ela precisa fazer. Kiara e Mercedes chegam à plantação. A agrônoma diz que não tem mais remédio para aquilo e tudo está arruinado. Prudêncio diz que isso parece um pesadelo. A agrônoma comenta que acha que é outro produto químico misturado nas plantas. Luiz Fernando suspeita que sabotaram sua plantação. Domênica e Genaro chegam ali. Domênica pergunta o que aconteceu. Mercedes pede que ela não seja cínica e que não diga que não sabe. Santa revisa alguns documentos e acaba encontrando um envelope, onde diz que é uma coisa especial. Santa lê os documentos e percebe que ali há os documentos da propriedade de Domênica Monteiro. Mercedes diz que é o cúmulo do cinismo. Domênica vir ali contemplar e festejar do fracasso deles.
Ela diz que Domênica queria comprar a fazenda e sabia bem que se a colheita morresse, seu filho não teria outro remédio além de vendê-la. Mercedes diz que a agrônoma já os disse que as plantações de feijão foram sabotadas. Chiara pede que eles não briguem. Mercedes pergunta se Domênica não vai mais cobrá-los pelo aluguel das terras. Genaro diz que só vieram ajudar. Mercedes pede que eles saiam dali. Domênica diz a Genaro que eles conhecem a verdade. Luiz Fernando suspeita que Genaro arruinou sua plantação. Santa chama Branquinha e pergunta se ela sabe como está a briga pelas terras da Espelho da Lua. Branca diz que tanto Domênica quanto Luiz Fernando dizem ser donos da área norte da lagoa. Domênica pergunta se Luiz Fernando lhe acha capaz de pedir para arruinar a plantação dele. Mercedes comenta que Domênica ordenou Genaro a fazer isso. Domênica diz que Mercedes não tem moral para julgá-la. Domênica pergunta se Luiz Fernando lhe acha capaz de fazer isso com ele. Ele diz que não sabe mais do que pensar. Domênica fica chocada e pergunta onde está toda essa confiança que ele jurou que tinha nela. Furiosa, Domênica diz que não precisa disso e espera que eles tenham provas para comprovar do que estão lhe acusando e fará com que cada um engula as próprias palavras. Domênica chama Genaro e pergunta se Chiara ficará ou se irá com eles. Chiara decide ir com a prima e comenta que espera que tudo isso se resolva pelo bem de todos. Branca diz a Santa que o Dr. Jimenez trouxe os documentos da Espelho da Lua e ali diz que a parte norte da lagoa é dele, mas o Ernesto veio ali pedir as escrituras das terras de Domênica e não encontrou. Ela fala que Cosme entregou o título de propriedade para Genaro e não sabe o que dizia lá, mas provavelmente dava a propriedade a Domênica. Santa diz que essa briga pode acabar em casamento. Santa pede que Branca não diga nada disso ao seu velho do que conversaram. Mercedes diz a Luiz Fernando que é o cúmulo que Domênica tenha utilizado o que ocorreu com Pedro para desviar a atenção do que fez. Luiz Fernando diz que Mercedes agrediu Domênica primeiro. Ela pede que ele abra os olhos. Roberto diz que precisam ter provas de tudo isso, pois ao mesmo tempo que Mercedes acha que foi Domênica, Prudêncio crê que foi uma vingança de Pedro. Mercedes diz que Pedro não deve ter feito isso, porque nem deve estar pensando direito depois de tudo que aconteceu. Genaro diz a Chiara que precisa voltar a Espelho da Lua. Chiara encontra Domênica chorando e decide consolá-la com sua falsidade. Domênica fala que lhe dói muito a desconfiança que Luiz Fernando sente dela. Domênica pergunta por que Genaro disse a Luiz Fernando que a felicidade acaba. Genaro fala que o doutorzinho sempre tenta rebaixá-lo e fala porcarias dele. Chiara diz que por esse comentário estúpido, Luiz Fernando está pensando que sua prima está por trás de tudo isso. Genaro jura que não fez nada, apesar de ser muito bruto. Pedro fala com Adelaide e descobre que a plantação de feijão morreu. Pedro fala que a família Jimenez está amaldiçoada. Neide chega ali e os encontra conversando. Adelaide diz que veio falar com Pedro, pois toda a plantação de feijão da fazenda Espelho da Lua morreu. Neide fica passada. Pedro fala que não se importa com nada disso. Neide diz que ele devia se importar, pois é sócio desse negócio. Neide pergunta por que Adelaide veio falar isso para o seu namorado. Adelaide diz que pensou que era importante que ele soubesse disso. Neide manda ela sair, pois consolará seu amor. Luiz Fernando comenta com Roberto que com tantas dívidas estão ficando na ruína. Roberto pergunta se Luiz Fernando acredita que Domênica tenha algo a ver com o desastre da plantação. Luiz Fernando diz que depois do que Genaro lhe falou, o fez duvidar, porque ele disse que há uma relação muito íntima entre eles. Roberto pede para buscarem provas antes de tirarem qualquer conclusão. Chiara pergunta à prima o que ocorreu entre Luiz Fernando e Genaro e se a prima tem um rolo com Genaro. Domênica diz que não e afirma que Luiz Fernando está com ciúmes, e isso é um absurdo. Chiara diz que todos sabem que Genaro ganhou a confiança dela antes de Luiz Fernando.
Domênica diz que foi como seu empregado e não intimamente. Domênica diz a Nicole que a plantação de Luiz Fernando foi sabotada. Chiara diz que todos pensam que Domênica teve culpa. Genaro pede que seu cúmplice vá chamar o Cosme, pois dirá ele onde estão as garrafas de produtos químicos. Mercedes segue acreditando que Domênica arruinou a colheita. Diana diz que não entende como Prudêncio acusou Pedro de ter estragado a plantação. Mercedes revela a Diana que Prudêncio lhe disse que a ama. Diana diz que percebeu isso de longe. O empregado de Luiz Fernando é cúmplice de Genaro. Ele mostra os produtos que encontrou nas terras da fazenda abandonada. Ele diz que aquilo deve ter matado as plantas de feijão. Chiara pergunta se Domênica irá cobrar o aluguel das terras a Luiz Fernando. Domênica diz que não, e avisa que irá apoiá-lo em tudo isso. Chiara diz que se lembra de quando Domênica salvou Max da ruína e acha que ele está cometendo o mesmo erro com Luiz Fernando. Nicole se zanga com Chiara por ela relembrar o Max. Chiara diz que só quer proteger Domênica. Luiz Fernando descobre que um funcionário encontrou um produto químico nas terras de Domênica. Ele fala com a agrônoma. Ela diz que o produto é muito forte e pode ter causado dano na plantação deles. Mercedes diz a Luiz Fernando que se ele queria provas, agora já tem. O funcionário aconselha Luiz Fernando a procurar as autoridades. Ele diz que vão chegar a fundo em tudo isso. Mercedes diz que Domênica será a perdição de Luiz Fernando. Genaro visita Cosme. Cosme diz que Gabriel e ele se deram conta de que não estão ganhando nada com Genaro. Genaro pede que ele não exagere. Genaro pede que Cosme vá à fazenda abandonada buscar as garrafas de produtos que estão nas terras e que ele diga a Luiz Fernando que Domênica foi a culpada de tudo. Chiara fala com Mercedes e diz que só regressou do campo com Domênica para investigar se ela teve envolvimento na sabotagem da plantação. Mercedes fala que não tem nenhuma dúvida disso. Chiara fala que viu Domênica e Genaro falando muito íntimos, mas não escutou o que eles estavam falando. Mercedes revela que um de seus peões encontraram uma garrafa de produtos químicos nas terras de Domênica. Chiara diz que Domênica estava planejando algo porque viu que Luiz Fernando abaixou a guarda. Mercedes fala que Roberto Sangenis e Luiz Fernando foram ver as autoridades. Cosme vê a garrafa do produto químico e diz que vão procurar mais garrafas delas na fazenda abandonada e, se encontrarem, acharão o culpado, seja quem for. Roberto comunica a Domênica que encontraram uma garrafa de veneno nas terras dela e as autoridades precisam investigar. Domênica fica surpresa por ele ter trazido uma ordem de supervisão, quando podia ter apenas conversado com ela para investigar ali. Roberto fala que não é nada pessoal. Cosme leva seus guardas para vasculharem toda a área da fazenda de Domênica. Genaro pega Chiara e a beija em seu quartinho. Ele diz que com o que acabaram de fazer, ferrará com o amor de sua égua com o doutorzinho. Chiara fala que até se sentiu mal pela sua prima, mas tudo já passou. Genaro decide ficar com Chiara intimamente. Domênica chega até o pessoal da polícia e vê que eles encontraram outras garrafas de produtos químicos em suas terras. Domênica fica passada e Luiz Fernando a olha no fundo do olho, com muita desconfiança, perguntando se ela fez aquilo mesmo. Cosme pergunta se Luiz Fernando quer que levem Domênica para a cadeia. Domênica diz que ele já lhe condenou e fala que agora as autoridades podem julgá-la. Ele diz que pediu para ela vir porque suspeita. Genaro chega e diz que a parente dela já lhe disse que o doutorzinho quer acusá-la. Luiz Fernando fala que não está acusando Domênica e fala que tem certeza que Genaro fez isso. Genaro pergunta se as garrafas estão no seu nome. Domênica diz que se ele quer acusá-los, precisa conseguir algo a mais, além daquelas garrafas que qualquer um pode ter colocado lá. Chiara diz a Luiz Fernando que ele está se equivocando.
Nicole fala com André e Pilar e diz que o advogado Sangenis veio com uma ordem para procurar os galões de químicos. André diz que as coisas ficaram muito feias. Domênica chega ali e fala que além de acusá-la, também estão acusando Genaro. Domênica fala que encontraram uma bolsa com galões de produtos químicos em suas terras. Nicole diz que qualquer pessoa pode ter colocado ali. Chiara diz que falará com Mercedes e dirá que ela seria incapaz de fazer algo assim. Domênica proíbe que ela fale algo assim com essa senhora. Mercedes reclama com Luiz Fernando por ele não ter denunciado Domênica de imediato, sendo que está óbvio que ela foi a culpada de tudo. Luiz Fernando pede que ela não atormente sua cabeça, pois tem muitas preocupações para ter que suportar o ódio dela por Domênica. Mercedes decide agir. Domênica diz a Pilar que se Mercedes pensa o pior dela, quer evitar uma decepção a Chiara. Genaro fala que disseram que o Pedro pode ter feito isso. Pilar diz que é impossível, pois Pedro estava no centro social, muito mal ainda. André diz que precisam investigar para demonstrar a inocência de Domênica. Domênica concorda e diz que alguém tem que pagar pelo mal que está causando a Luiz Fernando. Rosinha chega ao centro social e encontra Pedro. Ela o abraça e fala sobre as plantações de feijão que foram destruídas. Ela diz que Luiz Fernando está muito triste com tudo que aconteceu. Luiz Fernando comenta com Roberto que não sabe como vão pagar todos os trabalhadores que contrataram. Ele fala que não sabe até quando conseguirão pagar o salário dos trabalhadores. Eduardo chega ao centro social e nota Rosinha muito triste. Ela fala sobre o que aconteceu e diz que devido ao desastre da plantação, não terão dinheiro para operar seu pai. Rosa comenta que se não tiver trabalho na fazenda, terão que mudar. Eduardinho tranquiliza a menina e avisa que pedirá ajuda do seu pai. Luiz Fernando diz ao amigo que Pedro é seu sócio e deve falar com ele. Roberto diz que talvez Pedro queira o dinheiro de volta e está em todo o direito. Luiz Fernando concorda. Ele diz que se o amigo quiser voltar atrás na proposta que fez da sua mãe, pode fazer. Ele diz que ficará ali, até que o barco se afunde por completo. Domênica comenta com o padrinho que não cobrará o aluguel das terras, pois Luiz Fernando está muito afetado. André pergunta se ela acha que pode perdoar Luiz Fernando. Domênica diz que deixará a investigação acontecer, até que ele se dê conta de que ela não é a culpada, e assim ele pedirá perdão a ela por tudo isso. Domênica fala que ama Luiz Fernando e sente que ele também lhe ama. André fala que sente que Luiz Fernando é sincero e comprometido com ela. Domênica diz que a pessoa que fez isso quer ver Luiz Fernando acabado, arruinado. Genaro olha uma foto de Domênica Monteiro e deseja a mulher. Roberto pergunta a Luiz Fernando se ele acha que Domênica Monteiro cobrará o aluguel das terras. Ele diz que precisa fazer isso pelo acordo que fez com ela. Mercedes passa por ali e diz ao filho que acabou de fazer o que ele não quis fazer. Luiz Fernando percebe que ela denunciou Domênica às autoridades. Domênica diz ao padrinho que acha que Genaro é leal a ela e à fazenda. Ela fala que Luiz Fernando sente ciúmes de Genaro com ela. Domênica diz ao padrinho que a vida está lhe ensinando a não meter as mãos no fogo por ninguém. A polícia chega à fazenda de Domênica e avisam que tem uma ordem para deterem ela. Domênica é levada presa pela polícia do povoado. Luiz Fernando repreende a mãe por ela ter denunciado Domênica sem consultá-los. Mercedes diz que é tão dona da fazenda como ele e não permitirá que ele perca a vida por causa dessa mulher. Luiz Fernando pede que ela deixe de se meter em sua vida e avisa que mesmo que vendem esta fazenda, não mudará nada do que sente por Domênica.